O assunto agora é o caso Lula-Moro. Sobre isso a gente conversa com o advogado criminalista Conrado Gontijo. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, vamos lá, doutor, são muitas dúvidas, né? Como que o senhor avalia essa reviravolta em relação às condenações do ex-presidente Lula? Nós podemos dizer que o Brasil convive com uma insegurança jurídica, uma espécie de vale-tudo no judiciário? Lívia, eu não tenho essa percepção. Anteontem, o ministro Edson Fachin, em relação aos casos do ex-presidente Lula, reconheceu a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar aqueles processos, com base numa orientação que o Supremo Tribunal Federal já havia firmado anos atrás. Essa orientação vai no sentido de que, em Curitiba, apenas poderiam ser julgados casos da Operação Lava Jato que tivessem relação direta com desvios, crimes relacionados à Petrobras. Nos casos do ex-presidente Lula, essa relação direta não existe. Portanto, o que o ministro Edson Fachin decidiu foi algo que, de há muito, vem sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, que é justamente o limite de atuação da Vara de Curitiba. Esse limite já estava muito claro há muito tempo. Portanto, não houve, em relação a esse tema específico, uma grande novidade. Houve, sim, a aplicação de uma orientação que o Supremo Tribunal Federal já havia determinado anos atrás e que já havia sido aplicada a diversos outros casos. Há desdobramentos da Lava Jato de Curitiba, que hoje tramitam em São Paulo, no Distrito Federal, em Pernambuco, justamente porque os fatos investigados nesses casos não têm relação com a Petrobras. E é isso que se verifica também em relação aos casos do ex-presidente Lula. Portanto, em relação à decisão monocrática do ministro Fachin de segunda-feira, absolutamente nenhuma novidade. Em relação ao que se discutiu ontem no Supremo Tribunal Federal, que tem relação com a suspeição, com a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, também, na minha opinião, não há grandes novidades. Nos últimos meses, no último ano, nós convivemos com uma série de divulgações, especialmente de mensagens, no primeiro momento pelo Intercept e agora também relacionadas à operação spoofing, que revelam, evidenciam e demonstram uma atitude do ex-juiz Sérgio Moro absolutamente incompatível com aquilo que se espera de um juiz. O ex-juiz se colocava como um coordenador, um chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato, e, portanto, a parcialidade dele no julgamento dos casos. E agora o que se discute especificamente são os casos do ex-presidente Lula, não a Lava Jato como um todo, era evidente, era manifesta. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, na data de ontem, deu continuidade a um julgamento que já havia se iniciado no ano passado, em razão de um habeas corpus impetrado em 2018, em que se discutem fatos que, a cada dia, ficam mais evidentes. O ex-juiz Sérgio Moro agiu com absoluta e inequívoca parcialidade na condução de alguns processos da Operação Lava Jato. Doutor, vamos falar um pouquinho mais sobre a suspeição de Sérgio Moro. O senhor já disse, mas gostaria de te perguntar o seguinte, né? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou, então, o julgamento desse pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela declaração de suspeição. Edson Fachin, Carmen Lúcia votaram contra o pedido da defesa de Lula. E Nunes Marques, o ministro mais recente da corte, pediu vista do processo. Se Moro for declarado suspeito, o que acontece com as ações que ele julgou? Esse habeas corpus que está em discussão no Supremo Tribunal Federal tem um objeto bem definido e isso foi destacado na decisão do ministro Gilmar Mendes na data de ontem. O que se discute é a condição do ex-juiz Sérgio Moro enquanto alguém que tenha julgado processos relacionados ao ex-presidente Lula. Portanto, se eventualmente se confirmar a decisão no sentido de que o ex-juiz é suspeito, é parcial, o impacto imediato será observado em relação aos processos do ex-presidente Lula, porque ali na impetração, no habeas corpus, diversos casos, diversos fatos concretos foram indicados que
que demonstram um apego especial do ex-juiz Sérgio Moro às acusações feitas em face do ex-presidente. O reconhecimento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no caso do ex-presidente Lula não trará desdobramentos e consequências imediatas para os demais casos da Operação Lava Jato. Será necessário, se houver dúvidas sobre a imparcialidade do ex-juiz em relação a outros casos, que também seja feita uma análise detalhada, caso a caso, para verificar se existem elementos que apontem para a parcialidade, para a falta de equidistância do juiz em relação às partes. Agora, é fato inegável que o reconhecimento dessa suspeição coloca em xeque a credibilidade de todo o trabalho que foi desenvolvido pela Operação Lava Jato. As mensagens trocadas entre juiz e procuradores, nas quais o juiz orienta a acusação, solicita oitiva de testemunhas, rediz nota conjunta com o Ministério Público para prestar satisfação à imprensa a respeito dos desdobramentos da operação, evidencia algo maior em relação aos trabalhos de Curitiba e algo muito grave. Não se pode conceber num Estado de Direito em que o devido processo legal seja, como é o caso do Brasil, reconhecido na Constituição, que juiz e procurador se fundam numa coisa só. E foi aparentemente isso que se viu na Operação Lava Jato. Portanto, em relação ao caso concreto, o que haverá, se confirmada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, é a nulidade absoluta dos casos que digam respeito ao ex-presidente Lula e eventuais reconhecimentos dessa falta de imparcialidade em relação a outros casos precisará ser analisada de forma individualizada em casos específicos. Não é uma decisão, essa decisão que se anuncia, que vai trazer um impacto abrangente, capilarizado para os casos da Operação Lava Jato. Deslegitima a operação, coloca em xeque o trabalho que foi feito, algo que já vem sendo objeto de diversas manifestações de juristas, de estudiosos do tema, mas não esvazia por completo todos os processos que foram originados da Operação Lava Jato de Curitiba. E as decisões dos demais juízes que atuaram na Lava Jato também serão anuladas? Se confirma a suspeição do juiz de primeiro grau, tudo o que tiver decorrido disso é objeto natural de anulação. Quer dizer, as decisões subsequentes, as decisões do Tribunal Regional Federal na 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo do Supremo, em relação a essa matéria, e ontem o ministro Gilmar Mendes fez referência a decisões do Supremo que em momentos pretéritos, inclusive confirmaram a competência e a validade, considerado aquele cenário conhecido de então, de algumas decisões do ex-ministro Sérgio Moro. Tudo isso que vem depois necessariamente precisa ser reconhecido como nulo também, porque há um princípio no sentido de que as coisas elas são frutos de um encadeamento, de uma sequência lógica, e se a origem está contaminada por um vício tão grave, que é o vício da suspeição do juiz, da falta de imparcialidade do juiz, naturalmente todo o mais também está contaminado. A questão da imparcialidade dos juízes, ela é elementar para qualquer julgamento do Poder Judiciário, seja no âmbito criminal, seja no âmbito das discussões cíveis que o Poder Judiciário enfrenta. Efetivamente, não se pode conceber que um juiz atue em conluio ou em conchavo ou em comunhão de interesses com uma das partes. Compromete todo o sistema, e se houve isso em primeira instância, inquestionavelmente, as consequências disso serão, inclusive, o reconhecimento da nulidade de tudo que foi desdobramento dessas decisões, inclusive as decisões dos tribunais de Porto Alegre e de Brasília. Doutor, agora o ex-presidente Lula já planeja entrar com uma ação civil e criminal para responsabilizar o ex-juiz Sérgio Moro. Quais formatos poderão ser adotados pela equipe jurídica de Lula? Quais são os caminhos disponíveis? Ele pode sofrer uma ação por indenização, por danos materiais, por exemplo?
É muito difícil, Lívia, antecipar e fazer diagnósticos a respeito daquilo que o ex-presidente poderá fazer em face dos abusos que estão sendo reconhecidos e revelados cotidianamente, abusos esses praticados pela Operação Lava Jato. O que eu posso dizer de forma com a total convicção é de que esses abusos foram reconhecidos e estão sendo reconhecidos. Eu não tenho condição de fazer essa avaliação. Me parece que um tema importante em eventual discussão sobre a responsabilização jurídica de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol esbarra na ilicitude das provas da tal operação spoofing em relação a eles, porque são provas obtidas por meio de hackeamento de aparelhos telefônicos. Essa é uma questão que precisará ser discutida, se é possível que essas provas sejam usadas em desfavor de Moro, em desfavor de Deltan, mas o fato, e isso é relevante, relevantíssimo, é que o Poder Judiciário reafirma nesses julgamentos que no Brasil existe uma Constituição Federal que deve reger os procedimentos penais, existe um Código de Processo Penal que precisa ser observado e que é muito diferente do Código Penal do russo, como os procuradores mencionavam em algumas das mensagens que foram ali obtidas por meio da operação spoofing. Mais importante do que, eventualmente, que o ex-presidente Lula seja ressarcido por algum prejuízo que tenha sofrido, é que se reconheça que existe uma ordem que precisa ser estabelecida, existem ritos processuais que precisam ser seguidos, e a consequência disso é, quando ocorre desobediência a esses princípios, a declaração da nulidade. Nada disso que está acontecendo, nenhuma dessas discussões que o Supremo faz teriam razão de ser se o juiz Moro tivesse agido conforme a lei determina. Quer dizer, antes de tudo, a responsabilidade disso é dele e dos integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, que descumpriram comandos do Código de Processo Penal e da Constituição Federal no que diz respeito ao encaminhamento dos procedimentos criminais. Portanto, o reconhecimento da nulidade, para mim, é algo relevante, e ainda que, eventualmente, se a defesa do ex-presidente opte por buscar algum tipo de reparação pelos danos que sofreu em razão desses abusos. E se caso algum crime seja comprovado, Moro responderá à justiça em qual posição? Quais os recursos que ele pode apresentar e quem serão também os beneficiados? Então, a discussão sobre a possibilidade de que ele responda pela prática de algum crime tem muita relação com isso que eu mencionei anteriormente. O que há de mais grave, que evidencia os abusos e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, são as mensagens que foram obtidas por meio da operação spoofing. Na origem, essas mensagens foram obtidas pelos hackers por intermédio de violações dos aparelhos telefônicos e dos computadores daqueles interlocutores, dos procuradores da República e do ex-juiz. Então, me parece, e eu tenho bastante dúvida em relação a isso, que essas provas não poderiam ser usadas contra o juiz Sérgio Moro, em face do juiz Sérgio Moro. Portanto, eu acho que essas discussões vão surgir. O ministro Gilmar Mendes ontem foi muito claro ao afirmar que não se pode combater o crime praticando outros crimes, deu indicação ali de ter havido hipóteses de abuso de autoridade. Não faço juízo de valor aqui a respeito delas, porque, naturalmente, assim como o ex-presidente Lula e todos nós fazemos jus ao devido processo legal, essas pessoas envolvidas nessas conversas, se em algum momento forem objeto de investigação, também poderão ter condição de demonstrar as suas perspectivas, a sua posição em relação aos fatos. Mas o ponto é que me parece duvidosa a possibilidade de que esse material, especialmente as mensagens, seja usado contra o ex-juiz Sérgio Moro, contra os procuradores da Força Tarefa de Curitiba. Muito bem, doutor, para a gente finalizar aqui, como que esse impasse nas questões jurídicas pode impactar a economia de um país? Nós estamos assistindo aí o dólar disparado, né, uma desconfiança muito grande por parte do mercado. Como que isso impacta, então, essas diversas esferas da sociedade?
Essas decisões que têm sido proferidas, elas naturalmente têm um desdobramento político relevante. Inclusive, isso foi objeto de análise na decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro destacou um episódio pré-segundo turno das campanhas eleitorais, em que o ex-juiz Sérgio Moro, dias depois nomeado ministro, revelou conversas e textos de delações premiadas que depois foram considerados absolutamente ineptos, desprovidos de sentido, de embasamento probatório. Portanto, da mesma forma que há impactos eleitorais e há impactos políticos, econômicos, com o reconhecimento da suspeição hoje, houve impactos produzidos, e esses, me parece, de forma artificial, indevida, ilegal, quando se utilizou da máquina estatal, do Poder Judiciário, para justamente conduzir esse ambiente, esse jogo político que existia 2, 3, 4 anos atrás. Então, é fato que os impactos surgem. O ex-presidente Lula, com essas decisões, perde a condição de inegibilidade que havia sido gerada a partir do momento em que ele foi condenado por um órgão colegiado de Porto Alegre e, portanto, ele volta à cena eleitoral. Isso acaba que o mercado muitas vezes não recebe isso bem. Eu não tenho muita condição de fazer essa análise do ponto de vista econômico, mas o que eu gostaria de enfatizar é que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar sua decisão, não considerando esses desdobramentos econômicos que estão fora do seu âmbito de competência, mas considerando aquilo que prevê a Constituição, aquilo que prevê o Código de Processo Penal. Me parece que, nesse aspecto, o Supremo tem sido absolutamente rigoroso, absolutamente preciso. Foi acertada a decisão do ministro Fachin de segunda-feira e foi acertada também a definição de que o tema da suspeição deve ser julgado, deve ser analisado. Volto a dizer, o olhar do Supremo Tribunal Federal, isso é muitas vezes repetido pelos ministros, é um olhar técnico que tem como fundamento a Constituição. E é com isso que eles têm proferido as suas decisões e, em vários casos, isso acaba tendo algum impacto econômico, mas não tem que ser essa a preocupação daquele que é o tribunal que guarda a Constituição e deve proferir suas decisões com base exclusivamente nela. Nós estamos conversando com o advogado criminalista Conrado Contígio e participa conosco agora aqui dessa conversa José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, sua pergunta, por favor. Pois é, eu queria saber exatamente qual é a repercussão desse julgamento aqui no Supremo, tanto do ministro Fachin quanto da segunda turma, na justiça em geral. Eu tenho dito que tudo que acontece aqui, de certa forma, espelha, né, nas outras instâncias. De que forma isso vai se espelhar ou será usado pelos juízes e procuradores e promotores pelo país? Bom dia, José Maria Trindade, prazer falar com você também. Essa decisão que o Supremo Tribunal Federal profere, essas decisões, esses temas que estão sendo discutidos, eles têm uma importância elementar para todo o sistema de justiça. Criou-se de 5, 6 anos para cá esse modelo em que o juiz acaba figurando quase que como um ator ali também da acusação. Isso foi muito estimulado pela forma como a Operação Lava Jato foi veiculada, foi divulgada, foi trabalhada, inclusive do ponto de vista do marketing, e as mensagens deixam isso muito claro pelos procuradores. E o que o Supremo faz nessas decisões que vêm sendo proferidas, é justamente remodelar a ideia de que o processo deve ser um processo conduzido com base nos ditames constitucionais. Me parece que é uma mensagem importante que o Supremo Tribunal Federal transmite, no sentido de que o que deve importar no processo penal é o respeito ao rito, é o respeito às garantias, aos direitos individuais, à ampla defesa. Especificamente nos casos da Operação Lava Jato, eu tenho a compreensão de que as consequências não serão imediatas e talvez não tão abrangentes quanto as preocupações e as discussões eventualmente mencionam. Mas me parece que para o sistema de justiça é importante porque é um resgate de um certo respeito à Constituição, que ficou, inclusive pelo próprio Supremo,
colocado em segundo plano por algum tempo, em razão do ambiente que se criou no contexto aí das discussões dos temas da Operação Lava Jato. Muito bem, nós conversamos aqui com o advogado criminalista Conrado Gontijo. Doutor, muito obrigada aqui pela participação, por tantos esclarecimentos. É claro, nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos do caso. Muito obrigado, Lívia. Um bom dia, um prazer falar com você, com seus ouvintes. Zé Maria Trindade, um abraço a todos. Obrigada.